Afinal de contas, nós estamos ou não estamos em um bear market? E até onde pode ir a queda? Nós completamos o quarto mês seguido de queda no Bitcoin, algo que não acontecia desde 2018, em pleno bear market. E quais são os outros sinais, o que a gente pode esperar para o Bitcoin e também para as altcoins ao longo das próximas semanas e meses? É sobre isso que eu vou falar nesse que é mais um vídeo bastante resumido, direto ao ponto, porque aqui eu valorizo seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, o seu like, você já pode fazer isso no começo do vídeo, clica aqui no botão de like, já fica o meu muito obrigado a todos vocês que fazem isso. Aproveito também já para fazer o convite, caso você ainda não seja inscrito, clica aqui no botão para se inscrever, já ativa o sino das notificações ali, marcando como todas, para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana e todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Seguindo aqui, meus amigos, direto ao ponto, faz bastante tempo que eu venho falando sobre bear market no Bitcoin. Na minha opinião, sim, nós estamos em um bear market, e eu inclusive quero resgatar aqui mensagens que eu mandei lá no grupo da comunidade 1% ainda em outubro, onde eu alertava a turma sobre uma zona crítica, que era aquela região lá dos 98 mil dólares, onde tinha ali as médias mais importantes e o Bitcoin estava encontrando aquela região entre bull market e bear market. Cruzando para baixo é bear. E eu também comentei sobre o que fazer caso isso acontecesse. Aliás, se você se sente meio sozinho, meio perdido em relação a investimentos no geral, não só em cripto, eu recomendo muito que você entre na comunidade 1%, você vai pagar um preço absurdamente baixo. Eu posso garantir que não tem nada no mercado tão completo que você acesse por um preço tão baixo, considerando tudo que nós entregamos dentro da comunidade 1%. Eu estou deixando o link para você entrar na comunidade 1% ainda hoje e, dentre outras coisas, garantir acesso à minha carteira cripto para saber exatamente o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, em que momento e quanto. Além, é claro, de ter acesso a todas as aulas práticas, tutoriais, ferramentas e o meu suporte 7 dias por semana. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, eu também estou deixando no comentário fixado. Bom, mas afinal de contas, o que é que pode acontecer agora com o preço do Bitcoin, dada essa sequência de quedas? Primeiro, não adianta eu inventar um número aqui para você e jurar que o preço vai exatamente para aquele lugar, que ali é o fundo, ou que em dia tal vai ser o fundo. Esquece, isso aí é numerologia, futurologia, eu não trabalho com isso, não tenho bola de cristal. Eu tenho que jogar sempre limpo com você, sendo 100% transparente, mesmo sabendo que aqueles que procuram uma bola de cristal, uma mãe de Ná, vão me xingar nos comentários, como às vezes acontece. Inclusive, eu já adianto, se você está procurando a mãe de Ná dos investimentos, não é aqui que você vai encontrar. Eu direciono os meus investimentos sempre fazendo uma análise com o maior número de dados possível e trabalhando com probabilidade e cenários. Ou seja, se eu enxergo que existe uma tendência muito forte do preço ir naquela direção, eu vou agir de acordo. Mas nunca, em hipótese alguma, dar all-in em determinada situação, porque eu não tenho certeza que algo vai acontecer e ninguém tem. Dito isso, existe uma alta probabilidade do preço buscar aquela região que eu já vi falando há bastante tempo aqui, entre os 67 e 74 mil dólares. A gente já praticamente beliscou ali os 74 mil dólares, entrou naquela região, naquela faixa de preço, e justamente isso me leva a crer que a gente deva ir mais para o lado dos 67 do que dos 74, sendo que essa é a região de maior suporte do Bitcoin hoje. Só que como nós não temos certeza, nós não podemos depender exclusivamente desse cenário. E é justamente por isso que eu venho fazendo compras diárias de Bitcoin, e agora nessa faixa aí abaixo dos 80 mil dólares, eu acelerei, eu aumentei a quantidade que eu estou comprando diariamente. E para não ficar tendo trabalho, eu simplesmente programo isso para que essas compras ocorram no automático lá na Binance. Aliás, se você quer um vídeo completo mostrando exatamente o passo a passo para fazer isso, para programar essas ordens para comprarem diariamente no automático, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo tutorial explicando passo a passo de como fazer isso. E aproveitando também, caso você ainda não tenha conta na Binance, eu recomendo que você abra a conta pelo link aqui do canal, porque ele dá benefícios exclusivos como 10% de cashback sobre todas as suas taxas de negociação e mais até 600 dólares de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você logo depois da abertura final da conta. Só lembrando, você precisa abrir a conta até o final pelo nosso link aqui para ativar os 2 bônus, beleza? Eu tô deixando o link também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então tem os 2 links aqui, o link da comunidade 1% e o link da abertura da conta na Binance com esses 2 bônus. Agora, ponto importante, eu comentei que eu tô comprando Bitcoin, mas por que eu não tô comprando altcoins nesse momento? Primeiro, porque nós precisamos de sinais claros de que o Bitcoin fez fundo e nós não temos. E aí, dado esse cenário, eu quero te convidar para olhar aqui na tela comigo, tô no semanal
do Ethereum contra Bitcoin. Você vai ver aqui que há muito tempo o Ethereum vem numa tendência de queda contra o Bitcoin. Nós tivemos aqui 4 meses de uma alta significativa, uma recuperação bem interessante, mas o preço voltou a cair, mostrando aqui que nós seguimos nesse momento aqui em uma tendência de queda. E como é que eu vejo isso de maneira mais clara? Basta olhar aqui as médias, né? A maioria das médias está apontando aqui para baixo, então nós temos aqui uma tendência nesse tempo gráfico, né? No tempo gráfico semanal, que é importantíssimo, de queda. E o que isso significa na prática? Que o Ethereum, assim como as demais altcoins, estão mais fracas do que o Bitcoin. Então não faz muito sentido eu centrar as minhas compras em altcoins nesse momento, sendo que o Bitcoin está mais forte. Ou seja, não significa que ele está subindo, mas sim que ele está caindo menos. Ele é menos volátil do que as altcoins. E isso tem dois lados, porque quando o mercado está numa tendência de alta forte, nós temos nas altcoins o maior potencial de valorização. E aí nesse aspecto entram várias vírgulas, mas esse é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é que não são todas as altcoins, inclusive é uma minoria das altcoins que tende a performar em determinados recortes de tempo mais do que o Bitcoin. Agora pensa comigo na seguinte situação: o Bitcoin vai lá testar os 67 mil dólares ou algo próximo disso. O que acontece com o preço do Ethereum, que tem caído muito mais do que o Bitcoin? Ele está muito mais fraco, como eu falei. Então é aquela coisa, as altcoins não estão muito confiáveis nesse momento. E é por isso que eu particularmente estou de fora e eu tenho recomendado aos meus alunos também que esperem. A gente deve ter um melhor momento para fazer compras de altcoins. Não vejo esse momento agora. Então lembra que eu falei no começo do vídeo sobre as etapas de queda? A mais provável é justamente essa dos 67 a 74 mil. E aqui entram alguns pontos interessantes. Você deve saber aí que a MicroStrategy, né, o Strategy lá do Michael Saylor, que é uma das maiores detentoras de Bitcoin hoje, portanto é relevante em termos de preço e direção do mercado, tem preço médio justamente ali na casa dos 77 mil dólares, 76, ou seja, muito próximo do preço atual. Outro ponto relevante para essa faixa de preço, o break-even dos ETFs, mais especificamente o IBIT, o ETF lá da BlackRock, faz com que nessa região de preço a coisa comece a ficar um pouquinho mais séria, ou seja, eles querem comprar mais barato, MicroStrategy, os ETFs lá da BlackRock? Sim, querem. Porém, eles também não querem ver o preço caindo muito abaixo disso, porque isso pressionaria as empresas, pressionaria o ativo, o ETF, e também a strategy frente aos acionistas e ao mercado como um todo. Então, com o preço chegando justamente aqui nessa etapa mais provável, nessa região aqui, na volta dos 70 mil dólares, nós precisamos estabelecer duas coisas. Primeira, grandes ordens de compra nessa região, que pode ser uma região de estanque da queda, são inteligentíssimas. Por quê? Porque primeiro você garante compras nessa faixa de preço. Segundo, você tem um preço interessante considerando aí o longo prazo. E terceiro, você faz isso mantendo caixa. Por quê? Porque o segundo ponto é que quando o preço chegar aqui, somente quando o preço chegar aqui, nós vamos ter um pouco mais de clareza sobre o que nos aguarda ali para frente. Ou seja, como é que está o interesse do mercado por essa faixa de preço? Bateu e voltou com força? Mostrou um sinal claro de reação? Ou o mercado segue enfraquecido com sinais ruins e um macro também um pouco mais deteriorado, um pouco mais exausto, sem demonstrar que nós teremos liquidez entrando no mercado cripto? Essa análise ela vai precisar ser feita, porque a gente não sabe exatamente como é que vai estar o cenário ali na frente. Então não adianta ficar criando uma conjuntura do futuro, cravando que, olha, agora, exatamente nesse momento aqui, vai ser o fundo do Bitcoin. Em nenhum cenário, em nenhum dos ciclos passados, pôde-se fazer essa leitura. Porque quando parecia que era o fundo, entrava lá um cisne negro, ou seja, nós tivemos Terra Luna, nós tivemos a FTX. E se nós tivermos um problema com alguma empresa, ou um macro muito enfraquecido, como eu falei, o próprio mercado cripto muito enfraquecido, aí sim nós podemos buscar mais uma etapa abaixo de preço. E é justamente por isso que você não deve zerar a caixa, mesmo que o Bitcoin vá ali para aquela região. Segura a caixa para que você possa comprar eventualmente se o preço for mais abaixo. Não dê all-in, não aposte todas as fichas. E quais seriam os próximos alvos caso isso acontecesse? É justamente aqui, né? Região dos 50 mil dólares. Isso já foi suporte, já foi resistência no passado. Foi inclusive aqui a mínima lá de 2024, na casa dos 49 mil dólares. Se a gente for ver o preço
visitou aqui, parou algumas vezes no semanal, tudo nessa região aqui, próximo aos 50 mil dólares. Ó. Então aqui nós temos também uma barreira psicológica. E aí entra outra questão. A volatilidade do Bitcoin, ela reduziu significativamente, vem reduzindo ano após ano, ciclo após ciclo. E eu não vou nem pegar todos os ciclos aqui, porque a dinâmica é a mesma, só quero fazer uma leitura aqui com você, brevemente, sobre o ciclo passado versus esse ciclo. A máxima lá de 2017, né, ou seja, do ciclo anterior a 2021, tinha sido na casa dos 19 mil dólares. Depois, em 2021, a máxima foi na casa dos 69 mil dólares. Uma alta de uma máxima até outra de aproximadamente 260%. Só que quando a gente olha da máxima do ciclo anterior para a máxima desse ciclo aqui, para o topo atual, nós temos dos 69 mil dólares para os 126 mil dólares, uma alta aqui de aproximadamente 83%. Ou seja, uma volatilidade muito menor. E a queda lá no ciclo passado foi de aproximadamente 77%, foi reduzindo também o percentual de queda no Bitcoin ano após ano, ou melhor, ciclo após ciclo. E dada a volatilidade atual, considerando também os grandes, gigantes players novos que entraram no mercado de lá para cá, talvez seja razoável nós pensarmos em quedas nesse ciclo por volta dos 50%, 55% talvez. Mas na minha opinião, fazendo uma leitura dos dados, que não são só esses, mas eu estou resumindo aqui, o resumo do resumo, tudo me leva a crer que nós não devemos ter uma queda muito superior a esses números, a esses percentuais nesse ciclo, ou seja, eu estou falando aqui dentro do ano de 2026. Dito isso, sem mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir, é só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.